Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Quintas da TI, hoje com setinha e tudo, né, Edu? Hoje o Quintas da TI aí tá com o Eduardo Sena e o Idevar Júnior, dois parceiros aí do Quintas da TI, amigos MVP também, que vou deixar aqui, eles anunciam qual será a palestra de hoje, ok? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença. Edu e Devar, com vocês. Beleza. Boa noite a todos. Obrigado, né? Agradecer pela presença de todos aqui nessa noite de quinta. E a gente vai falar um pouquinho, né, como é implantar o MDT como uma solução corporativa, né? Muita gente não conhece o MDT, o que ele faz, e como implantá-lo dentro do ambiente corporativo como uma solução de deployment, tanto para o Windows Client quanto para o Windows Server também. Tá? Ela é uma ferramenta gratuita, mas muito poderosa. Tá? Então, a gente já inicia esse webcast, né, para o Quintas ATI. Esse tema é a primeira vez que eu estou apresentando com esse nome, tá? Então é exclusivo para o Quintas. Meu nome é Eduardo Sena, para quem não me conhece, eu sou MVP na competência de Windows IT Pro, tá? Já é o segundo ano que eu participo sou premiado como MVP. Eu tenho um blog onde eu publico artigos, posts técnicos focados em deployment de Windows e também com foco no MDT. Tá? Tem a fanpage do meu blog no Facebook, vocês podem curtir lá para contatos posteriores, tá? Caso surja alguma dúvida no momento de fazer a implantação e configuração do MDT. Também tem o meu Twitter, que é o Eduardo de Santos, e comigo hoje está o meu amigo e também MVP, Idevar Júnior, moderando a sessão. Idevar, pode se apresentar. Fala, gente, boa noite. Agradeço aí por mais essa oportunidade de estar aí junto com o Eduardo Sena, no Quintas do TI aí, com o Thiagão também. Enfim, meu nome é Idevar, né, já me apresentei, sou MVP de Windows Experience, né, que é uma categoria aí muito semelhante à do Eduardo, porém mais voltada para o consumidor, né, consumidor final, então as funcionalidades do Windows para consumidor. E estamos junto aí, coloquei também meu site, né, idevar.com.br, é um blog, na verdade, coloco sempre ali novidades do Windows, né, coloco sempre os webcasts novos, as palestras que a gente está fazendo aí, né, também tem meu e-mail, meu Twitter, enfim, a ideia aí, como o Eduardo já falou, né, mostrar que o MDT é mais poderoso do que se imagina, né, hoje em dia muita gente não conhece, né, como ele falou, né, até pelas pesquisas aí que ele fez agora há pouco. Então, acho que para alguns essa novidade vai ser bem bacana aí para substituir outras ferramentas que já são usadas. Manda bala aí, Edu. Perfeito. Então vamos lá. Apresentações feitas, quais será a nossa agenda, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho dos componentes do MDT. A gente precisa, antes de implantar qualquer solução, a gente precisa entender como essa solução funciona, tá? Falar um pouquinho sobre o MDT e as suas integrações, com que ele se integra e como ele funciona, tá? Falar sobre logs e a parte de monitoramento, que é extremamente importante quando a gente está fazendo um deployment ou, digamos, a captura de uma imagem de Windows, e verificar, caso haja algum problema, como fazer o troubleshoot desse problema. Tá? E como o pessoal que me acompanha em eventos e palestras e webcasts, sabe que eu gosto muito de fazer demonstrações. Então, a gente vai fazer demonstrações sobre o que eu estou falando aqui. E o intuito dessa apresentação é que vocês conheçam o MDT e possam utilizar dentro da empresa onde vocês trabalham, caso não tenham uma solução de deployment corporativa. A gente começa falando um pouquinho dos componentes do MDT. Né?
Os componentes principais eu listei aí, tá? Mas a gente tem algumas outras coisinhas que a gente vai descobrindo ao longo de estudos e trabalhando com ele, né? Que é o caso das roles. Aí eu vou falar um pouquinho mais à frente. Porém, o que é o Deployment Share? Digamos que é o principal componente do MDT. É esse cara aí que vai suportar e armazenar todos os demais componentes do MDT. O Deployment Share nada mais é do que um compartilhamento de rede para implantação. Digamos o seguinte, no início antes da gente começar o webcast, eu fiz uma enquete e algumas pessoas responderam que já fizeram deployment ou utilizam deployment utilizando um compartilhamento de rede. O Deployment Share é isso, é um compartilhamento de rede que armazena os binários de instalação do Windows. Mas dentro do MDT, ele armazena muito mais do que isso. Armazena os scripts, né, que serão chamados como parte das task sequences e assim por diante. Então, basicamente, Deployment Share é o compartilhamento de rede utilizado pelo MDT. As roles, a gente pode dizer que ela é o cérebro do MDT. Ela contém alguns parâmetros, e vocês vão entendendo nos próximos slides, que vai responder alguns prompts na hora do processo de deployment. As imagens de boot que ficam armazenadas, e essas imagens de boot, quem trabalha com WDS, por exemplo, a gente tem a pastinha lá chamada, o diretório chamado imagens de boot, né? Boot images. O que seria ela? Seria aquele arquivo boot.win, que fica dentro da pasta sources da mídia de instalação do Windows. Então, é ela que contém o Windows PE e a opção de HTA, né? Por exemplo, quando você dá boot pela mídia, aquela interface que você consegue visualizar através dos prompts, né, na tela do computador, aquilo ali é um processo baseado em HTML que chama uma função em .hta. Dentro do Deployment Share eu também tenho os sistemas operacionais que vão ser instalados, e esses sistemas operacionais eu tenho os arquivos .win, tá? Então é interessante falar, que é o install.win, que contém o SKU da imagem, tá? E as informações específicas como o index, o nome e assim por diante. Tá? As aplicações que serão importadas, os repositórios de drivers, tá? O MDT ele entrega de forma automatizada drivers, tá? E baseado em variável. Então, eu consigo fazer com que o MDT ele identifique qual é o hardware daquela máquina, para o nome dela, e entregar o driver específico. Isso é muito simples de fazer, e ele é entregue como parte de uma task sequence. A parte de packets, ela nada mais é do que onde eu vou importar os arquivos de Windows Update Offline, tá? Language Packs e assim por diante, tá? Hotfix. Então, tudo que eu quiser inserir na minha imagem, né? A imagem de referência da empresa, sem precisar estar utilizando a internet, eu coloco aí. Tá? Um exemplo é quando eu tinha o 8.1 e saiu o update, né? O update ele saiu em os arquivinhos de instalação offline, e eu posso importar aí e já inserir na minha imagem de referência. Na hora do deployment eu já ter o update instalado. E as task sequences, que nada mais é
do que uma sequência de tarefas, uma sequência de ações que serão executadas uma após a outra e é possível ter validações, tá, dentro das task sequences. Ou seja, o próximo passo só será executado se o anterior for verdadeiro, se ele retornar um valor como 0, que é ok, ele funcionou. Okay? Então, e a task sequence ela faz parte, é uma parte extremamente importante dos componentes do MDT, assim como o Deployment Share. Tá? Sem estender muito, vamos falar o que são as roles. Eu falei que elas são o cérebro do deployment utilizando o Microsoft Deployment Toolkit. Por quê? Essas rules são 2 arquivos com extensão .ini. Então, dentro do meu Deployment Share, tem uma pasta chamada Control. E dentro dessa pasta eu tenho alguns arquivos XML e eu tenho 2 arquivos que são os arquivos .ini, que são considerados como as roles. Então, o primeiro deles é o bootstrap.ini. O que esse cara faz? Ele é responsável por direcionar o meu Windows PE, dizer onde está o meu deploy route, onde está o meu caminho, onde está o meu deployment share. Então, nesse caso, aí, quando eu inicializo o computador através do Windows PE do MDT, é um Bootstrap que é responsável por carregar algumas informações iniciais e a principal delas é o caminho do meu deployment share. Então, ele vai conter dentro dele um parâmetro escrito deploy route igual ao caminho UNC do meu deployment share. E o Bootstrap.ini, ele fica dentro da mídia do Windows PE lá na ponta, no computador cliente ou servidor que está sendo feito, que vai ser implantado utilizando o MDT. Feito isso, ele fez a validação, encontrou, eu posso fornecer outros parâmetros, como User ID, User Password e User Domain, que é para fazer a autenticação no meu Deployment Share, já que quando eu utilizo o Windows PE, ele não está no domínio, então ele não consegue fazer essa autenticação automática. Então, eu posso inserir alguns parâmetros dentro do Bootstrap.ini. E lembrando, toda vez que eu atualizar ou fizer qualquer modificação no Bootstrap.ini, eu tenho que atualizar o Deployment Share para que ele faça a atualização das boot images. Ok? Então, se você modificou aí o password do usuário que vai fazer a conexão com o meu Deployment Share. Beleza, modificou? Simples, abriu o arquivo, modificou no bloco de notas. Só que, depois de fazer isso, você precisa atualizar o Deployment Share e eu vou mostrar como é que faz isso. É possível fazer no modo gráfico e também com scripts do PowerShell. Tá? Eu preparei algumas coisinhas aí, vocês vão poder baixar o script que eu estou usando, um arquivo .ini, uma role, e também o PPT dessa apresentação. Outro arquivo, eu falei que são 2, Bootstrap e o Custom Settings.ini. Agora, esse cara aí, o Custom Settings, ele é o mais bacana e é o que a gente trabalha com maior frequência. É ele que vai controlar algumas informações, É ele que contém algumas informações referente ao processo de deployment e respostas dos prompts. Os prompts que eu digo são aquelas telas que a gente vai avançando, onde a gente tem que iniciar a instalação, nome da máquina, particionamento e assim por diante. Então, esse arquivo ele pode conter nome de computador, o ID ou GUID da Task Sequence,
se eu vou habilitar ou não o BitLocker, vou fazer o join no domain e assim por diante. A definir o idioma e a região do sistema operacional que eu estou instalando, tá? Layout de teclado, enfim, uma infinidade de coisas que a gente consegue fazer. Tá? Eu posso construir o nome de computador baseado na região que ele está, através do gateway e outras informações de variáveis. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que fica muito bacana. E aí, esses dois carinhas junto, eles trabalham em conjunto. Tá? Eles fazem o controle do meu Deployment Wizard, que é o assistente de deployment do MDT, e todas essas telinhas, né, se a gente observar aqui do lado, ó, vou tentar colocar aqui, se a gente observar esse ponto aqui, ó, eu teria que responder todas essas informações, todas essas perguntas que o MDT iria me fazer. Posso trabalhar assim? Pode, porém não é interessante você ficar na frente, ou a equipe de suporte ficar na frente do computador respondendo essas questões. Primeiro porque vai te atrasar também, né? Vai gastar um tempo maior. Segundo automatizando esse processo, respondendo esses prompts aí todos de forma automatizada, a gente elimina erros humanos. Por exemplo, a unidade organizacional que vai ser, que esse computador deve ficar, enfim, uma série de fatores, uma série de problemas que a gente pode minimizar preenchendo o Custom Service. Se tiver alguma pergunta, tá, é só parar. Então, Lucena, o Danilo ele está fazendo uma pergunta, talvez seja interessante, acho que é o momento talvez aí. Uhum. Se quiser passar sobre, ele está perguntando qual que é a diferença entre o WDS e o MDT, né? Como um complementa o outro. Acho que você quiser falar sobre isso um pouquinho. Show, excelente pergunta. É o seguinte, o WDS ele é uma role do Windows Server, tá? Que vem desde o Windows Server 2003, que se eu não me engano ele se chamava RIS, tá? Que é Remote Installation Services, depois passou a WDS. O que o WDS faz? Basicamente a mesma coisa que o MDT, porém de uma forma mais... eu costumo chamar que ela é uma forma mais engessada de se trabalhar com ele. Você não tem tanta customização igual o MDT tem. Tá? O MDT ele ele trabalha todo em cima de scripts. WSF, o VPS, tá? E também PowerShell, que é bem bacana e você consegue customizar. O WDS ele trabalha em cima de arquivos de resposta. Então, toda a customização que você precisa fazer, por exemplo, você precisa ter o WSIM instalado, cria o catálogo de imagem, depois cria o arquivo de resposta e vai preenchendo. Tá? A diferença maior seria essa. Tá? Porém, os dois trabalham integrados. Eu vou mostrar mais à frente. E a identidade dos dois é fazer deployment de Windows. Tá? Tanto deployment quanto captura de Windows. Beleza? Se ficar com alguma dúvida ainda, é só mandar uma pergunta para a gente. Eu vou até aproveitar e tem um link aqui do próprio site da TechNet que fala um pouquinho da diferença dos dois complementando o que você falou. Eu vou expor aqui nas perguntas e respostas aqui para a galera. Perfeito. Aproveitando aqui, respondendo só mais essa para a gente avançar, o Vinícius Aguiar perguntou se o MDT ele pode ser integrado ao SCCM. Correto? Correto. O MDT ele expande o conjunto de task sequence do Configuration Manager. Tá? Então você pode integrar os dois. E aí esse processo de integração entre MDT, WDS e SCCM, a gente já começa a ter um método chamado de
Zero Touch. A gente pode ter um processo chamado Zero Touch, que sem interação nenhuma de pessoas com a máquina que está sendo implantada. O MDT com WDS ou MDT Standalone é um processo chamado de LTI, que é o Latitude Installation. Eu preciso de um mínimo de interação. Tá? A primeira vez que eu apresentei sobre MDT, o pessoal me perguntou, mas se eu colocar o WDS, a imagem vai ser entregue via PXE, via rede. Vai. Porém, o processo com o WDS e o MDT, eu não consigo ligar a máquina, assim como o SCCM faz, utilizando o Wake-on-LAN, por exemplo, por agendamento. Eu preciso ir lá e apertar o F12, por exemplo, do WDS para poder iniciar o processo. Então, eu tive uma pequena interação com esse processo. Tá? Só complementando, eu acho que fica bacana falar sobre isso. Eu não coloquei na apresentação, mas no final eu vou passar para vocês uma série de webcasts que eu apresentei esse ano. Vamos lá. Então, como é que funciona o processo de deployment utilizando o MDT? Tá? Então, o MDT atual é o 2013. Tá? Tá em preview o 2013 Update 1. Como eu vim fazer uma apresentação para vocês, que vocês possam colocar isso em produção, eu apenas coloquei o 2013. Tá? Então, mostrando aqui, ó, ele tem, basicamente, em 10 passos, você consegue ter a sua solução implantada. Tá? Após instalar o MDT, como o pré-requisito que ele tem, que é o .NET Framework 3.5, SP1, PowerShell, no mínimo 2.0, e o Windows ADK for Windows 8.1 Update, aí a gente já começa a configuração, que é criar o Deployment Share, criar o nosso compartilhamento e começar a importar os arquivos para ele. Né? Esse é o primeiro passo. Quais são os arquivos? Sistemas operacionais, language packs, se for necessário, aplicações, drivers de dispositivos, criar as testes e assim por diante. Então, feito isso, importei tudo, populei o meu deployment share, eu vou criar aqui, a recomendação é que a gente faça uma imagem de referência utilizando um deployment share e eu faço um outro deployment share para produção. Tá? Quando a gente utiliza imagens de referência, o deployment ele se torna muito mais rápido, tá? Porque eu já tenho uma imagem pronta com os principais softwares que são comuns para todo o meu ambiente corporativo e a partir daí eu só injeto os drivers, pads e aplicações específicas para aquele computador, para o setor que eu estou implantando. Tá? Então, o segundo passo é criar as test sequences e as imagens de boot para o computador de referência. O computador de referência é aquele que vai ter o Windows instalado e eu vou capturar aquela imagem. Tá? Outra prática recomendada pela Microsoft é que você crie imagens de referência e homologue essas imagens utilizando máquinas virtuais. Tá? Máquinas físicas elas costumam ter mais, digamos, entre aspas, né, um lixo maior quando você faz a generalização. Então, algumas informações específicas de hardware, ela ainda pode causar algum problema, porque a gente não tem máquinas virtuais. Então, criei as test sequences ou a task sequence, aí eu vou para o passo 3, onde eu faço a atualização do meu deployment share, e aí é onde eu crio as imagens de boot. Eu pego essa imagem do boot no computador, onde ele vai copiar algumas informações para o computador local, executo o deployment wizard e capturo a imagem, implanto e capturo essa imagem. Essa é a primeira parte. Caso você, eu não quero utilizar imagens de referência, eu vou utilizar a minha imagem default
eu vou, na hora do processo de deployment, eu vou aplicar injetar os drivers, os pads, instalar as aplicações que eu preciso. Perfeito, pode fazer. Você não vai ter todos esses passos. Do passo 3 em diante, você já pularia aqui para o passo 8. Tá? Então, o que ele faz? Ele capturou, ele devolve essa imagem aqui para dentro do meu deployment share inicial, só que ela não aparece no console do administrador do MDT. Ele fica dentro de uma pasta chamada Captures, que são as imagens capturadas. Feito isso, eu crio um novo deployment share, atualizo todo o processo, cria as imagens de as test sequences, e aí eu vou começar a implantar nos meus computadores-alvo de destino, dentro da minha organização ou em filiais. Tá? O MDT consegue fazer replicação dos deployment share através de VPN, por exemplo, porque digamos que eu tenho eu estou aqui na Bahia, a matriz está aqui, eu tenho uma filial em São Paulo e lá eu quero implantar utilizando o MDT. Seria muito mais trabalhoso eu fazer com que as máquinas viessem através do link de VPN, que muitas vezes é lento, consumindo a largura de banda e um deployment muito lento. Então, o que eu faço? Eu coloco um outro servidor de deployment lá na minha filial e faço a replicação do deployment share para lá. Então, toda vez que ele for implantado, eu não preciso vir na minha matriz buscar a imagem. Tá? Ele já faz diretamente lá. É o MDT Deployment Share, Linked Deployment Share. Tá? Então, isso é uma solução. A outra é utilizando o DFSR, tá? que é a replicação lá. Então, vamos lá. A gente não vai entrar muito nesse assunto. O processo de deployment utilizando o MDT é muito simples. Basicamente é isso daí. Tá? Não vai ter muitas alterações. Tá? A parte de alterações maiores nas rules. E a gente vai ver como é que faz depois. Vamos lá. A primeira demo. Tá? Eu vou pedir para o IDEVA me alertar aí quando eu estiver visualizando o meu desktop. Tá? E o pessoal também pode alertar aí para que o IDEVA possa saber também. Coloquem, quando estiver visualizando meu desktop, os quadradinhos em amarelo. Vou fazer o share aqui no desktop. Assim que estiver visualizando é só... Já está aparecendo já, Senna. Beleza. Bom, o MDT ele pode ser instalado em sistemas operacionais Windows 7, Windows 8, 8.1, tá? Windows Server 2008, R2, 2012 e 2012 R2. Tá? Então, se você quer fazer um teste, quer criar um cenário, você pode instalar na sua própria máquina e fazer os testes utilizando o MDT. Tá? Lembrando que o pré-requisito para criar um deployment share é o Windows ADK for Windows 8.1. Tá? Bom, eu falei de deployment share e um monte de coisa. Os componentes eles estão todos aqui. Ó. Pessoal, eu tenho 2 deployment shares criados. Eu tenho o de criação de imagens e atualização de imagens de referência e o meu deployment share de produção. Quero que vocês notem o seguinte. Vou abrir aqui. Olha só. O mesmo, basicamente, o que eu tenho aqui, deixa eu minimizar aqui nesse cantinho. O que eu tenho aqui, aplicações, sistemas operacionais, o out of box drivers, que é o repositório de drivers, sim, enfim, um monte basicamente o deployment share ele é o espelho do meu Windows Explorer, tá?
Lembrando que o Explorer ele tem mais algumas funções, mais algumas pastas, porque é a parte de controle, a parte de scripts, ferramentas e assim por diante. Tá? Bom, se vocês olharem, eu falei do Bootstrap, né? Eu vou pegar o de produção, tá? Que é o que eu preparei para a apresentação. Aqui em Control, olha que legal. Eu falei que em Control eu tenho os dois arquivos, né, que é o Bootstrap ini e o Custom Settings ini. Primeiro, vou abrir pelo Notepad++ aqui, que é o mais interessante, mais intuitivo para visualizar. Eu disse o seguinte, né, que eu tinha o meu deployment route que aponta para um caminho, que é um caminho NC de compartilhamento com o nome do meu deployment share. Se eu vier aqui e colocar run, ele tem que aparecer aqui. Então, não tem que esse compartilhamento ele é válido. O MDT ele já cria por padrão um compartilhamento com administrativo, né? com um sinal de dólar. E aqui os parâmetros opcionais e adicionais. Tá? Se eu não colocar nada disso daqui, por exemplo, o user ID, ou password, ou domain, quando eu iniciar o Windows P, ele já vai me solicitar. Opa, eu não consegui, eu não tenho permissão para acessar. Coloque o usuário aqui que tenha permissão para acessar esse compartilhamento. Eu vou colocar, por padrão, eu crio uma conta que vai ter essa permissão. Tá? No Deployment Share de produção, eu não costumo colocar o password, né? A senha. Por quê? Porque ele é em texto. Então, se eu colocasse aqui a senha, por exemplo, 23456, ele apareceria assim. Quem tivesse acesso a essa pasta, a esse arquivo, conseguiria ver. Então, eu deixo em branco e na hora eu forneço. Tá? Outra coisa que a gente consegue fazer no compartilhamento, eu dar permissão para um grupo. E aí eu tiraria esse cara daqui. Então, a equipe de suporte teria acesso. Ok, perfeito. Ela simplesmente colocaria o usuário e a senha dele, que pertence ao grupo de suporte, e ele conseguiria fazer o deploy. Esse skip BDT welcome, o que ele faz? Ele simplesmente ele pula uma tela que é onde eu vou responder um prompt lá, que é executar o deployment, ou sair do prompt de comando, ou embaixo a opção de colocar o endereçamento IP de forma manual, caso eu não tenha um DHCP na rede. Tá? Acho pouco provável que uma empresa não tenha um DHCP funcionando. Enfim, aqui é o que eu tenho, apenas isso eu preciso configurar no Bootstrap. Se eu tivesse feito isso, já, tranquilo. Eu poderia vir aqui, em propriedades, roles, e aqui, ó, edit Bootstrap ini. Ele já iria abrir para mim, não precisaria fazer todo aquele processo. Mas eu fiz só para vocês visualizarem que ali é possível. Vamos lá. Aqui eu tenho o custom settings.ini. E eu tenho aqui um custom settings já pronto, que não está aqui, não. Está na minha máquina local. Deixa eu pegar eles aqui. Aqui. Veja a diferença. Né? Aqui eu tenho várias coisas já pré-definidas
no processo que o processo de deployment já vai receber. Então, o Custom Settings ele vai entender aquele processo e vai já entregar para meu Deployment Wizard. Por exemplo, olha aqui, ó, eu posso criar uma variável aqui em cima, né, que é a default get. Aqui eu vou mudar, porque, se eu não me engano, deixa eu ver qual IP que eu estou usando aqui. É o def, né? Estou usando aqui, é 1. Então eu vou mudar aqui só para vocês visualizarem que esse nome ele tem que ser criado. 10.0.1. Então o que ele vai fazer? Ele verificou que o get é 1, ele passa isso a ser matriz, ele assume esse nome, e aqui embaixo em matriz o que ele vai fazer? Ele vai ter o Computer Allocation Name como mat, matriz, e com o Time Zone Name do Brasil. E aqui embaixo, na hora de compor o OSD Computer Name, ele vai pegar o Computer Allocation Name, aqui, o Computer Type Name, que eu defini aqui em cima, se ele é um laptop, se é um desktop, tá? Então, se for laptop, ele vai pegar lap, se for desktop, ele vai pegar o DS. E o final, ele vai pegar o Serial Number, que eu defini aqui em cima, como Computer Serial Number. Ele vai pegar os 6 dígitos da esquerda, tá? Eu coloquei o domain aqui, eu poderia fazer mais alguma coisa aqui, por exemplo, colocar ele como o domain e assim por diante. E aqui embaixo, olha só, ele vai fazer o join no domain, usando essa conta, e vai colocar nessa unidade organizacional. Como eu falei, eu posso colocar o layout de teclado, né, que é o Keyboard Locale, que é português do Brasil, ou eu poderia ainda colocar aqui, ó, Keyboard Locale igual a 0416 416. Eu acho que é uma coisa desse tipo. Não estou lembrado quantos zeros são. Mas isso é possível achar na internet facilmente. Então, eu poderia fazer assim quanto assim. Na documentação do MDT também tem isso especificado. E qual é a ação final? Depois que o processo foi concluído, o que ele vai fazer? Aqui eu coloquei para ele fazer o reboot da máquina. Se é uma imagem de referência, eu coloco para ele fazer o shutdown. Ou simplesmente como não passa nada. Eu também poderia especificar o hide shell igual a yes. O que o hide shell vai fazer? Ele vai esconder todo o processo de deploy, tá? De deploy não, o shell do Windows, vai ficar apenas a janelinha do deploy. Vamos ver se isso daqui funciona? Vamos lá. Save. Seguinte, eu preciso fazer o quê? Fazer o deploy para testar isso? Nossa, demoraria muito, né? Eu tenho aqui um teste que está em PowerShell. Deixa eu abrir aqui para vocês visualizarem. Olha só. Eu acho que eu tenho Configuration Manager instalado aqui. Ele vai verificar se existe a pasta minint, que é onde ficam os drivers. Ele vai chamar o ztigather.wsf com o modo de debug, como true. E aqui eu vou passar o caminho do Custom Settings, tá? Vamos rodar esse carinha. Deixa eu diminuir aqui. Vamos ver se vai funcionar. Olha só, está fazendo todo o processo que seria feito. Eu só não consigo testar aqui Test Sequence.
tá? Mas tudo o que seria feito pelo Bootstrap e pelo Custom Settings, ele vai conseguir fazer, tá? Além do Gather, que ele faz a validação. E eu utilizo aqui. Olha só, vamos ver se funcionou o que eu queria. Olha que legal. O SMS org name, que ele já fez ali em cima. Deixa eu procurar o computer name, OSD computer name. O que eu disse? Ele ia pegar o default gateway, pegar o tipo de máquina e os 6 primeiros dígitos do serial number da máquina. Olha aqui, ele conseguiu fazer. Ó, as variáveis funcionando aqui, ó. Computer serial number, ele pegou, assumiu essa opção. Então ele verificou aqui, ó, se o laptop, qual é o tipo dessa máquina. Eu estou executando no meu laptop. Então ele é true. Então o laptop true. Ele assumiu esse nome. Desktop não tem nada. E por aí foi, tá? Isso aqui é as informações pelo BDD Utility que eu não importei. Tranquilo. Pronto, testei meu deployment. Minha solução de deployment, meu Custom Settings. Tá? E assim eu posso seguir, tá? Para o próximo. Vou voltar aqui para o PPT. Mas antes, deixa eu só validar uma coisa aqui. Olha só, eu não tenho nada aqui. Então vamos usar aqui o meu aqui o que eu tenho de já feito. Simplesmente eu venho e colo aqui. Simples assim. Aplicar, ok. E eu falei que toda vez que eu mexesse no Bootstrap, eu teria que atualizar. Eu poderia vir botão direito aqui na raiz do meu deployment share e update deployment share. Olha só. Se eu já tiver criado, ele vai apenas atualizar o que foi feito. Modificado, ele verifica o hash. Mas eu também posso fazer através de PowerShell. Eu criei esse script e ele faz o quê? Ele verifica, né, ele define algumas variáveis aqui, que é o caminho onde o arquivo .win está. Ele pega os nomes específicos, tá? Por padrão, essa imagem do MDT, ela não vem com esse nome, ela vem com Light Touch PI, tá? Então, o que eu fiz? Eu importei o módulo do MDT, eu criei o Path Driver e atualizei o Deployment Share com apenas a opção de atualizar. Eu poderia, se eu quisesse refazer toda a imagem, eu colocaria um force. Se eu quisesse comprimir mais, tá? Após o processo, eu colocaria um compress. Para mim, isso aqui já basta. Ele faz toda a validação se a imagem já existe no meu WDS. Se existir, ele atualiza. Tá? Edu, oi. É o Thiago, desculpa. O pessoal tá dizendo aqui para você um pouquinho mais devagar para atualizar as telas. Beleza, então. Então, o que acontece? Aí, depois que o processo ele é atualizado, as imagens são criadas, o que eu faço? Eu faço a verificação se a imagem ela existe no meu WTS. Existe? Beleza. Ela
ela vai comparar uma com a outra e vai fazer o replace da imagem. Tá? Se ela não existir, ela vai fazer o import dessa imagem para dentro do WDS. Tá? Tanto para a imagem de x86 quanto para a imagem de x64. Tá? Deixa eu ver se essa daqui é atualizada. Eu vou rodar aqui para vocês. Vamos ver se vai funcionar legal. Olha só. O que ele fez? Ele validou aqui em cima, nessa parte, aqui, se a imagem, ou melhor, se foi feita alguma alteração no meu deployment share. No Bootstrap, em alguma feature, em alguma ferramenta dentro do MDT. Se for feito, ela vai fazer só a atualização. Ela vai injetar só esses arquivos que foram modificados dentro dessa imagem de boot. A gente não fez nenhuma modificação. Eu não fiz nenhuma modificação aqui. Então, o que acontece? Ele vai passar o processo. Né? E aqui embaixo, olha só a validação sendo feita. Que a imagem de boot ela foi encontrada dentro do meu WDS. O que eu vou fazer? O replace da imagem de boot para x86. Então ela está fazendo o replace desta imagem com esta. Notem que o nome é diferente. Porque essa é a imagem que eu renomeei dentro do WDS para aparecer lá para mim. E essa daqui é a que é a Production Image com espaço, é a que está dentro do meu deployment Workbench, que é o console administrativo. Tá? Olha só. Agora, muita gente pode ter uma dúvida pelo seguinte. Aqui em Properties, Windows P, olha só, a imagem é assim. Olha só, a descrição da imagem do Windows, da imagem .in. Se eu vier aqui no meu Deployment Share, dentro do Windows Explorer, e vir aqui em Boot, olha só o nome que ela tem. Light-Touch PI_x86. Tá? Mas a gente pode saber. Vou abrir o CMD. Diz-me get win info barra win file. Vou colocar o caminho, tá? Deixa eu copiar aqui para ser mais rápido. Barra, eu vou pegar esse arquivo aqui. Vamos ver se ele vai rodar legal. Eu vou preencher a informação deste arquivo. Olha só, o nome da imagem aqui. E a descrição também. Justamente é que eu tenho dentro do meu MDT. Fecha aqui, ele costuma travar nessa parte. Fechando, fechando. Olha aqui, ele fez um replace e fez o nome a descrição era essa, ele passou a ter esse nome de arquivo e esse nome de imagem. Feito? Vou voltar aqui para o meu apresentação. Ok, deixa eu voltar para o PPT. Continuando. Quais são as interações, né? As integrações que o MDT tem? Né? Primeiro, a com o WDS. E aí é uma via de mão dupla.
eu tenho o MDT adicionando soluções de deployment e automatização de deployment dentro do WDS, quanto eu tenho o WDS fornecendo algumas coisas bacanas para o MDT, como o boot através do PXE. O MDT Standalone, ele não tem boot via PXE. O boot dele é através de algum dispositivo bootável, seja ele um pendrive ou um CD, DVD, mas que precisa ter a mídia do Windows PE dentro dela. Já com o WDS, não, eu posso dar o boot através do PXE boot. Além de adicionar no MDT o multicast. Então, eu consigo, quando eu trabalho apenas com o MDT, eu estou trabalhando de forma... Estou trabalhando com o protocolo unicast. Então, ele entrega os pacotes uma vez por cada ponto. Tá? Então, ele direciona para a máquina A, depois B. E esse processo ele acaba gerando um tráfego muito maior na rede e, dependendo da rede, isso vai causar um gargalo muito grande. Outra coisa interessante. Adicionando o multicast, o processo de deployment ele vai ser muito mais rápido. Tá? Eu estive conversando com um dos gurus do deployment mundial. Tá? Eu fiz exatamente a pergunta para ele. Quantas máquinas a gente consegue fazer o deployment utilizando só o MDT? É de 30 a 50 máquinas simultaneamente. Já com o multicast, isso passa de 1000. Então, óbvio, isso vai depender da sua infraestrutura de rede. Tá? Senão, o processo vai ficar muito lento também. Outra integração legal, e aí é o SQL Server. Eu consigo integrar e me beneficiar de um banco de dados para o MDT, para deployment de MDT. Então, o que eu faria naquele processo todo que vocês viram lá no Custom Settings, preencher todos aqueles campos e ainda muitas coisas não podem ser tão dinâmicas, o SQL já ajuda. Por exemplo, eu posso definir que uma certa máquina ela vai ter tal nome, vai ser direcionada para uma OU específica dentro do meu AD, vai ter algumas rows instaladas nelas específicas apenas pelo endereço MAC. Isso já facilita muito. Aí torna o gerenciamento centralizado. Eu sempre, toda vez que eu fizer um replace de uma máquina, na verdade, toda vez que eu fizer um refresh ou um novo deployment naquela mesma máquina, ela sempre vai pegar aquelas mesmas informações, tá? Ao menos que eu mude a placa de rede, que o endereço MAC mudar. Tá? Eu vou reduzir o esforço administrativo, porque eu não vou precisar ficar trabalhando com inúmeros arquivos custom settings, tá? E, lógico, como eu disse, ela expande esse processo custom settings. Tá? Tudo que está lá dentro, ou boa parte do que está lá, eu posso transferir para o banco de dados e colocar isso de forma centralizada para mim. Outra coisa legal é você ter a integração e, eu não diria bem uma integração, né? Mas um auxílio, ou se beneficiar, fazer com que o MDT se beneficie de um servidor WSUS local. Tá? Ao invés de toda vez que eu for implantar uma máquina, eu ter que ir no Windows Update na internet para baixar essas atualizações, eu utilizo isso dentro do WSUS. E outra coisa, melhor ainda, com o WSUS, as atualizações a serem instaladas nas minhas estações, elas serão as que eu aprovar, as que eu já testei e que não vão ter nenhum impacto local. Vamos lá. Mais uma demo aí.
novamente fazendo share. Se tiver ok, só avisar. A bala já está no ar, pode mandar bala. Show. Vamos lá. Vou abrir aqui ó, o console do WDS. Vou mostrar para vocês aqui as minhas imagens de boot. Todas elas estão aqui. Porém, quem trabalha, quem respondeu a enquete no início e disse que faz deployment com WDS, sabe que se ele quiser contar com o multicast, ele vai ter que ir aqui, criar uma nova transmissão multicast e assim por diante. Né? Com o MDT, o processo fica muito mais simplificado. Eu quero ter multicast no meu deployment aqui de produção. Propriedades, olha aqui, ó, Enable Multicast for this Deployment Share. Ele requer essa edição, essa versão do MDT, o Windows Server 2008 R2, tá? O WDS no Windows Server 2012 R2 ou superior, tá? Vou habilitar aqui, aplicar, ok. O que eu vou fazer? Eu só preciso agora atualizar aqui. Eu vou fazer por aqui, para vocês visualizarem. Next. Pronto. Ele não atualizou as imagens, então foi rápido. O que ele fez aqui? Ó? Ele habilitou o multicast com o namespace de Production DS $. Foi criado com sucesso. Eu poderia ver aqui o script para fazer essa atualização. Finish. Vou voltar aqui no meu WDS aqui. Olha só. Minha transmissão já está funcionando. Eu já tenho aqui uma transmissão multicast para ser executada. Então, todas as máquinas que forem que estiverem sendo feito o deployment, ela vai aparecer aqui para mim listada. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Aqui eu estava fazendo uma brincadeira aqui. Tem que aí ele está fazendo a negociação com o DHCP, F12, e aí ele vai fazer o processo e já vai startar. Esse processo vai demorar um pouco, eu estou usando máquina virtual. Enquanto ele vai fazendo essa negociação, eu vou mostrar aqui que eu tenho um SQL Server instalado nesse servidor. Eu estou usando a versão Express, tá? Mas no Windows ADK ele tem uma versão Express que já vem prontinha para você utilizar com o MDT também. Assim como você pode utilizar com o Vant, com o ACP e outras ferramentas que é específica do pacote. Ele carrega aqui. Na parte de Advanced Configuration, olha aqui, ó, eu tenho Database. Botão direito, New. Qual é o nome do meu servidor? É o próprio aqui, 01. Eu tenho uma instância nomeada? Boa pergunta. Eu acho que sim. SQL, aqui, ó, SQL Express, que é a instância que foi criada. Eu poderia dar outro nome, ou pegar uma instância já pronta. Vou abrir aqui. Ele vai utilizar a biblioteca do Named Pipes. Tá? Eu também posso utilizar o socket TCP/IP, mas na documentação recomenda-se o Named Pipes, porque essa negociação entre SQL e MDT vai ser feita através do Windows PE. Clique em Next. Vai tentar fazer a autenticação. A porta ela é opcional. Como eu estou utilizando a porta padrão. Espero que não dê nenhum problema.
Opa. Deixa eu verificar aqui uma coisa no meu... No SQL Server Connection aqui, se está liberado. Os protocolos. O Enable Pipe está desabilitado. Vou fazer um Enable. Vamos reiniciar o serviço. Aqui no Troubleshooting. Legal, está restartando o serviço aqui. Vamos ver se eu tenho algum banco de dados aqui. Acredito que não. Não tem. Feito. Ok, está executando. Vamos testar aqui novamente. Se ele vai conseguir a conexão. Então, ele verifica aí. A outra máquina está iniciando o processo. Essa tela aqui é a tela do Windows PE, baseada em HTA, né, HTML, e aqui ele está processando a row em default, tá? Aquela parte do default lá. Opa, alguma coisa, instância específica. Deixa eu tirar essa instância daqui e ver se ela vai passar. SQL Server não é minha especialidade, mas vamos lá. Era para ela funcionar com essa parte. Especificar o correio restabelecer a conexão. Deixa eu ver. Oi. O Balabush, ele tava aí. O Balabush está aí, né? Cadê ele? Ele disse que ele tá aí. O cara é especialista em SQL. Já ia gritar ele aí. Tem que ser. Deixa eu verificar uma coisa aqui. Certo. Firewall, né? Deixa eu ver se tá com a porta liberada. É as portas do fórum. Deixa eu ver, eu havia feito, mas não sei se ela tá funcionando. Tá aqui. TCP é UDP. 1434, que é a porta que utiliza para resposta. (1433), certinho. Ixi, o Balabush caiu lá. Ok. É isso mesmo. A SQL Express. Tá, vamos lá. DSMDT01. Pipets. A porta não vai ser. Vou colocar aqui. Isso aqui não vai ser. Vamos tentar aqui. O sistema, essa máquina aqui, ela estava. O servidor estava meio loucão hoje. Tentar reiniciar o serviço lá, só que não. Eu fiz isso aqui, mas era pra. Deixa eu tentar uma outra coisinha aqui. Deixa eu ver se é essa porta mesmo. Ou pode ser a máquina também, tá?
Essa máquina ela deu uma pane hoje à tarde. Está processando aqui. Deixa eu verificar só aqui. Muito estranho. Habilitado todos os sockets aqui. Aqui também. Todos os protocolos estão permitidos. Deixa eu reiniciar aqui novamente. Cancelar. Feito. Minha database. O nome do servidor. A instância. Para a gente não estender muito, como funcionar, eu posso gravar um vídeo explicando como é que faz isso daqui. Ele não está localizando a instância. A conexão foi feita. Tá. Só verificar aqui as permissões. Usuário administrador. Está com a permissão certa. A permissão aqui para ele. Poderia fazer isso manual também. Eu vou continuar aqui enquanto ele tenta conectar. Nada feito. Ok. Eduardo. Oi. O Bola Boa está na área aí. Mas a gente... Depois eu volto aqui rapidinho. Beleza. Deixa eu dar continuidade aqui e a gente já retorna. Deixa eu passar aqui. Ok. A gente... durante o processo de deployment, a gente precisa saber aonde ficam os logs, quais são os principais logs que eu preciso utilizar. Com o MDT, todos os logs eles ficam especificamente armazenados na máquina, tá? E o seguinte, o que acontece? Os logs eles são armazenados localmente na estação que está sendo implantada e eles têm caminhos específicos. Os locais dos logs, durante o processo que ele está utilizando o Windows PE, antes de ter a partição criada e a imagem injetada, é a seguinte, é o caminho de x/min que é SMS OSD, OSD logs. Então aí fica
todos os arquivos de logs específicos de task sequence, o arquivo de inicialização, o log da inicialização. Após o sistema ser implantado, esses arquivos eles são movidos por C2 pontos. Tá? E depois que o processo é concluído, onde a tela de finalizar é concluída, o log é novamente movido para a pasta temp deployment logs. Tá? O MDT 2013 eu consigo colocar algumas pausas para fazer a parte de debugging. Então, o processo de task sequence, eu tenho um script chamado lt suspend, e ele faz a pausa daquela task sequence onde eu consigo validar algumas informações. Eu recomendo a utilização do semitrace. Semitrace é utilitário para ver visualização e leitura de logs. Tá? É o que eu utilizo. Ele faz parte do pacote do Configuration Manager Tools. Tá? É gratuito, pode ser baixado. E os principais arquivos de log, onde a gente vai encontrar as principais informações, são o bdv.log, que é o que contém todas as informações de todo o processo como um todo, tá? E o SMSTS, que é o log específico para logs de task sequence. Tá? Agora, eu consigo fazer com que essas variáveis elas sejam redirecionadas para o meu servidor, utilizando apenas dois parâmetros no Custom Settings, que é o SLShare e o SLShare Dynamic Log. Tá? Eu preciso apenas inserir isso em um caminho de um compartilhamento de rede para que ele faça esse processo. Já para a gente ir fazendo alguma... Deixa eu compartilhar novamente aqui, para a gente não estender tanto. Vou deixar esse carinha aqui de lado por enquanto. Deixa eu ver se ele negociou alguma coisa aqui com o meu. Ele deve ter travado ali. Aqui no meu MDT, vou em propriedades novamente, nas rows. E aqui, eu posso adicionar aqui em qualquer lugar. Vou colocar aqui. SLShare. Eu tenho já criada uma pasta chamada logs. Também o SLShare Dynamic Log, com o mesmo caminho aqui de cima. Ok. Feito isso, eu atualizei o Custom Settings. Eu não preciso dar boot, atualizar. Ele está aqui nas pastas de log. Esse arquivo, olha só, o Configuration Manager Trace Log Tool é bem mais intuitivo do que eu, por exemplo, abrir com o Notepad. Eu vou apagar esse caminho. Impor aqui, deixa eu dar um start nessa VM aqui. E assim que o processo for inicializado, a gente já vai conseguir visualizar a partir daqui. Tá? Então eu preciso estar na frente da máquina para ver o que está acontecendo. Tá? Eu consigo fazer isso aqui automaticamente de forma remota. Só para a gente ver aqui. Vou usar a imagem de produção. .
Se tiver alguma pergunta, só avisar, tá? Enquanto ele carrega essa parte. Ele costuma demorar um pouquinho. Enquanto ele vai carregando, deixa eu voltar aqui. Enquanto carregar lá, pessoal, quem tiver alguma dúvida é só colocar aí no perguntas e respostas. Luciano, só avisando o pessoal, eu coloquei a lista de keyboard local code, né, que você até falou de buscar na internet. Eu coloquei o link lá, pessoal, no perguntas e respostas. Quem quiser olhar, tem a lista completa lá, com todas as línguas, com aqueles códigos. Show de bola. Outra coisa, já que a gente está quase no final do webcast, no canto superior direito, ele tem um bloquinho de anotações amarelo. Do lado dele tem 3 branquinhos. Vocês podem clicar nele e vai ter alguns arquivos que vocês podem fazer o download, né, que é o arquivo update.ts boot image wds, ele está em txt, tá? Vocês apenas mudem a extensão para ps1, que é aquele arquivo de atualização das imagens de boot. Tem o PDF do PPT de hoje e os arquivos de teste de ambiente do MDT que eu fiz no início da apresentação. Vocês podem selecionar e fazer o download para vocês testarem depois. Parece que não tem nenhuma pergunta, né? Se aparecer alguma pergunta, é só me avisar. Deixa eu só visualizar o processo aqui e já compartilhar a tela com vocês. Parece que tem. Isso, Ana, vai estar disponível no canal do Quintas. Aqui a máquina já está voltando. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar. Olha aqui o que eu disse. Ele me solicitou a senha. Coloquei. O processo vai ser inicializado. E aqui também vai começar a aparecer, tá? No meu log. Selecionar Task Sequence. Olha que ele já vai fazer essas informações aqui. Deu o nome para o computador. O local. E Next. O processo está executando. Vamos ver aqui como é que está o processo do log. Deixa eu ver se ele vai trazer para cá. Já era para só se eu coloquei se eu coloquei o nome errado. Não, tá certo. Deixa eu ver se o caminho está funcionando. Perfeito. Após ele concluir toda essa parte aqui, ó, olha só, ele está atendendo o multicasting já, tentando utilizar o multicast. Ó, começou a transferência.
Então, nesse ponto, todas as máquinas que estivessem conectadas já estariam fazendo transferência através dele. Deixa eu atualizar aqui. Olha aqui. A velocidade que está, a quantidade e tal. Todas as informações referente à transferência multicast daquela máquina. Bom, aí assim que ele terminar, o log vai continuar nesse processo. Finalizando aquela máquina, todos os logs estariam dentro de uma pasta com o nome da máquina. Olha só. O BDD está aqui, o SMS também. Aí todas as informações referentes do que aconteceu no processo de task sequence. Vou voltar novamente aqui. Bom, vocês que querem continuar estudando sobre MDT, tá? Sobre deployment, eu tenho uma série de webcasts que eu fiz juntamente com o Thiago Giroto no meu canal do YouTube, tá? Vocês podem pesquisar ou acessar por esse link aí. Há alguns blogs, como o do Michael Newhouse, que é um dos desenvolvedores do MDT, tá? O Deployment Banner, Deployment Research de 2 MVPs, e o Deployment Guys, que é uma turma que só fala sobre deployment nesse ambiente. Agradecer a todo mundo, agradecer ao IDEVAR pela moderação do webcast de hoje, ao Eric Albuquerque e ao Thiago Giroto pelo convite para estar palestrando no Quintas da TI, a todos que ficaram conectados com a gente até agora. Tá? Eu vou fazer um post referente ao SQL Server, tá? E a integração entre eles, já que devido ao tempo a gente não conseguiu fazer o troubleshooting também, e a integração não foi feita. Tá? Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Tem mais MVP com a gente aqui também. O Wellington Agapto está online, de Office 365. Toda a galera aí. E também agradeço a oportunidade de estar moderando a sessão aí do Sena, com o Thiago e todos os demais aí que participaram. Galera em peso aí. Uma boa noite a todos também. Valeu, galera. Valeu, Edu. Valeu, Idevar. Parabéns pela apresentação. Show de bola. Pessoal, obrigado aí mais uma vez. Mais do que já ter entregue e de ótima qualidade aí na apresentação. Valeu, galera. Muito obrigado. Eu vou parar a gravação. Vocês podem continuar aí, beleza?